Saudações pessoal, boa noite a todos. Dando início a mais uma live, junto ao Babalabome Paranhos. Boa noite. Boa noite, Babá. Tudo bom? Como é que tá o senhor? Tudo bem, graças a Deus do Mar e você. Tudo bem também. Gente, estou aqui pedindo o Agua ao Babá no canal dele, porque eu tive um problema aqui no meu, e aí o Babá gentilmente ofereceu para poder abrir essa live aqui. Gratidão, viu, Babá? É a ordem do caos mesmo, né? É o erro virando acerto, o acerto virando erro. É exatamente. Aí, Babá. Então, pedindo a sua licença, né? Deixa eu trazer aqui algumas apresentações, né? Gente, esse projeto chama-se Mokau Aláfia, né? Que é um projeto de lives interativas, nas quais falamos sobre espiritualidade, cultura afro-brasileira, iorubá, né? Indígena também mais para frente, né? Com qual objetivo? De transmitir conhecimento, de trazer pessoas como o Babá, que se disponibilize a falar sobre religiosidade, espiritualidade, para que a gente sempre continue enaltecendo e compartilhando os conhecimentos dentro da possibilidade de cada um, para trazer para as próximas gerações. Então, o intuito é esse, né? Não é dizer que nós temos uma verdade absoluta, né? Cada um acredite na sua verdade, e estamos aqui para isso, compartilhar conhecimento. E hoje é uma live muito especial, né? Chama-se Exu, a Ordem no Caos, que é o que a gente estava falando agora no início. Então, pedindo a Go para saudar o Orixá Exu, né? Que ele possa trazer o equilíbrio, né? Desse caos e trazer transformações, positividade para cada um que acredita e que cultua. Porque não adianta só acreditar, a gente tem que cultuar, a gente tem que fazer a nossa parte, né, Babá? Pedindo a licença aqui. Exuana, mochirelo de elebara, lebara de leixo, bara inoé, exu bara inoré, exu bara inoré, o. Kele, leba o atirelona. E paurixa, exu, laruie, larubo, atapá. Esse cabe aí, senhor. Lalu, Axé, o. ebita okunya Babá. bukora bia orida. Ọlọ́pàá ilẹ̀ tó máa láìláì. Ọjọ́ ìṣòkò tó pe ń pè. Oníbọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Kèsì sóre wà. Kèsù fún wa ní ire. Fún wa ní àṣẹ. Fún wa ní àìkú. Àṣẹ o. Axé, o. Ire. Babá Eric Lechinsky, nome muito chique, viu, gente? Babá Eric nasceu no Paraná em 1987, é pesquisador das culturas afro-brasileira, africana e iorubá, afro-americana, indiana, helênica e romani. Desde 2007, o Babá dedica-se à divulgação cultural e religiosa nas mídias digitais, sendo idealizador e editor da revista online Falando de Axé. Sacerdote de Umbanda, Quimbanda e Senhorixá Ibilé, para alguns, né, conhecido como culto tradicional iorubá. Babá é um mago praticante, devoto das divindades indianas e gregas, atua como oraculista, palestrante, né, ministra cursos, né, quem tiver interesse depois dá uma olhada aí no perfil do Babá, por gentileza, né, sempre transmitindo conhecimento com respeito e seriedade. Sua trajetória é marcada pela dedicação em orientar, ensinar e preservar as tradições espirituais, dando continuidade às gerações a seguir. Né? Baba Eric Lechinsky, Aborô Aboye, Cabó, gratidão. Seja muito bem-vindo à nossa live de hoje, viu, Babá? Embaixo, que esse é o meu alvo. Primeiramente, agradeço a você, Babá, a oportunidade, o privilégio de poder lhe conhecer, de poder estar conversando com o senhor e com os nossos ouvintes aí sobre esse orixá que eu adoro falar, que é Exu, né? Eu falo que eu vivo, eu respiro, eu como Exu 24 horas, né? Então está sendo um prazer, agradeço o convite, agradeço a oportunidade, e que possamos hoje juntos poder trocar bastante conhecimento, que possa somar e agregar aos nossos e de todas as pessoas que estão aí nos ouvindo, nos escutando. Axé, Babá. Babá, então, primeiramente, quem é Exu e como surgiu essa força que movimenta os universos? Exu é uma divindade primordial, né?
É importante, assim, para as pessoas que estejam nos escutando, falar da diferença, né? Hoje nós iremos falar sobre o Orixá Exu, essa divindade primordial iorubá. Infelizmente, muitas pessoas ainda no Brasil ainda se confundem um pouco. Quando se fala de Orixá Exu, às vezes acham que estão se referindo a Tranca-Ruas, a Sete Cruzilhadas, essas entidades que também têm o nome de Exu, né? Então é importante as pessoas... Eu acho que esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala de Exu, de que Exu nós estamos falando? Do Orixá, da divindade primordial, ou dessas entidades que no Brasil também estão denominadas de Exu, né? O Orixá Exu, a divindade primordial Yorubá, ela foi criada diretamente por Eledumare, a nossa divindade suprema, né? Foi criado diretamente por Eledumare, para que pudesse ser o guardião da sua porta, o seu Onibodê, né? E também o seu Odixé, o seu mensageiro, entre os deuses, entre os seres humanos, entre toda a vida existente no planeta, e também o seu Olopá, que é o seu fiscal, que eu acho que essa é a principal função de Exu no mundo. Olopá Eledumare, Lai Lai, né? O fiscal de Eledumare desde os tempos imemoriais. Essa é a principal função de Exu. Uma divindade ambivalente. Uma divindade ambivalente, uma divindade comunicativa, uma divindade que faz o certo virar errado, o errado virar certo. O meu falecido sacerdote, ele dizia assim, quem conhece Exu, não o encontra. Quem o encontra, não o reconhece. Dado essas características de Exu, assim, profundas, complexas, ó, eu mesmo estudo Exu há 20 anos. E mesmo assim, sei só um pouquinho. Dada a profundidade desse Orixá e do culto dele. Né? Sim, sim. Por que Exu é tão incompreendido e alvo de preconceitos, Babá? Qual a sua opinião sobre isso? O principal motivo de Exu ser incompreendido e alvo de tantos preconceitos é o cristianismo, né? O cristianismo é o principal responsável por isso. Desde lá da Nigéria, né, quando os missionários cristãos chegaram na Nigéria, no Benin, e se depararam com o Orixá Exu ou com o Vodun Legba, dadas as características dessa divindade, eles associaram Exu ao diabo. Aí isso culminou quando o bispo Adjaim Crowther traduziu na Bíblia diabo para Orixá Exu. É isso aí. Então, às vezes as pessoas acham que esse preconceito, essa intolerância de Exu existe só no Brasil. Mas não. Ela já vem desde a Nigéria ao Benin, né? Promovida pelo cristianismo, e aí chega ao Brasil, isso se aflora, dado a toda a nossa história, né? E por muito tempo, Exu foi considerado o diabo cristão católico. Tá? Isso é muito triste, isso gerou inúmeras consequências negativas, tanto que por muitos anos, as casas de candomblé que não iniciavam pessoas, não consagravam pessoas ao Orixá Exu, isso é uma consequência desse preconceito religioso, tá? E até muitos de nós, adeptos de Orixá, seja candomblé, seja batuque, seja umbanda, nós ainda, por mais que nós sejamos adeptos de Orixá, nós ainda temos uma visão cristã. Nós ainda temos uma visão muito cristã. Então é isso que faz, às vezes, muitas pessoas terem preconceito com Orixá Exu. Uma vez, um conhecido meu iniciado de Exu no candomblé Queto me procurou, assim, revoltadíssimo. E eu fiquei mais revoltado ainda porque ele estava na casa de um sacerdote de candomblé Queto conceituado dentro da cidade de São Paulo, sabe? E esse sacerdote falou para ele que filho de Exu não ia para frente, porque era filho do diabo. Então aquilo para mim foi uma coisa assim muito difícil, muito triste, porque como que a gente, que é adepto de Orixá, ainda tem essa concepção sobre Exu, né? Então a gente precisa mudar isso, lutar para mudar isso. Com certeza, infelizmente isso aí é muito real. Eu, como venho também de candomblé, posso afirmar que existe realmente esse preconceito. Não sei por que as pessoas ainda insistem, né? E não percebem a grandiosidade do Orixá Exu, né? Sem Exu, literalmente, não se faz nada. Né? Então, as pessoas... E acha exatamente isso. Eu vivenciei isso em vários e vários locais com vários amigos e pessoas. É muito complicado. Gente, Exu não é o diabo, né? Exu não é o diabo. Não é o diabo. Teve até um movimento, né? Que eu vi também lá em terras iorubais. Eu não lembro exatamente onde, mas
Eu sei que de tempos em tempos está se utilizando camisetas e os próprios sacerdotes colocam Exu is not Satan, né? É. Praticamente dizendo Eu também. fico triste por dois motivos. Primeiro, por nós, adeptos de orixá, ainda temos essa visão cristã, esses pensamentos cristãos, porque isso são pensamentos cristãos. Nós temos que abolir isso do nosso ori, do nosso dia a dia, da nossa vida, dos nossos templos. E fico triste porque as pessoas que acreditam nisso, elas não têm o privilégio de poder conhecer Exu profundamente e ver o quão magnífica essa divindade é na vida de um devoto. Tá? Então nós temos hoje o projeto Exu Kishé Satani, né? Exu não é o diabo, Exu is not Satan, que começou lá na Nigéria há 15 anos atrás, tá? Começou em Lagos, pela família Popular, e hoje nós já temos no Brasil. Eu mesmo fui um dos primeiros a trazer essa campanha para o Brasil, então há 14 anos nós usamos camiseta, Exu is not Satan, Exu não é o diabo, e seguimos por essa luta, porque esse é o nosso principal. Não só a gente que é devoto de Exu, que é sacerdote de Exu, mas qualquer devoto de orixá tem que encarar essa luta também. Exatamente, babá. Vamos se conscientizar aí, gente. Exu é lebó. Você faz lebó, tenha consciência. Só para início de conversa. Fora as outras magnitudes do Exu, né? Sim, sim, Babá, sim. importante também, né? Essa diferenciação, né? Exu como orixá e Exu como entidades, né? É importante a gente ter esse conhecimento aí bem atencioso, né? Para não misturar tudo. Gente, cada um no seu quadrado, literalmente. Babá, então, qual a relação de Exu com a ordem no caos para o senhor? E, como eu falei aí no começo, Exu ele é o Lopai Ledumare, ele é o fiscal de Ledumare, né? Exu ele é o próprio caos e ele é a própria ordem do caos. Porque quando as coisas estão muito calma, Exu traz o caos. Quando as coisas estão com muito caos, Exu traz a calma. Essa é a função de Exu, né? Então, quando a gente estuda os mitos de Exu, as lendas de Exu, a gente vai ver o qual complexa é essa divindade, que ela tem o poder de organizar o caos e poder de trazer o caos. Quando às vezes não é cultuada, quando às vezes não é propiciada. Então, Exu ele é a ordem, ele é o próprio caos, né? Mas Exu, acima de tudo, ele nos ensina a organizar o caos. O caos na nossa vida, o caos no nosso templo, o caos na nossa cidade, o caos no nosso mundo. Essa é uma das principais funções e poderes de Exu na nossa vida. Perfeito. Eu percebo muito, assim, falando de mim mesmo, que de todas as vezes que o caos chegou para mim, sempre foi para trazer algo de positivo depois. Sempre para trazer uma mensagem. Porque tem aqueles tipos de pessoas também que às vezes vivem somente naquele caos e não é o caos de Exu, é o caos de é um caos, né, de negatividade, enfim, do que seja. Porque Exu ele é um movimento, né? Exu ele é um movimento, né? O próprio nome Exu vem de algo esférico, né? De algo que não tem começo nem fim, né? Então, Exu ele tem que ser um movimento. Ele não pode ser estático, ele tem que estar sempre em movimento. Então, se está estático, ele vira caos. Se está caos, ele vira estático. Assim ele vai fazendo o equilíbrio do universo e do nosso mundo. E conforme a gente faz o nosso movimento, né, babá? Isso também tem toda a diferença. Porque as pessoas... É aquilo, né? Se a gente não se move, para acontecer vai ser muito difícil ou quase impossível. Né? Mas Exu traz esse movimento também. Para o senhor, quais são os principais símbolos e elementos associados a Exu? As cores preto e vermelho, né? O bastão fálico, né? Chamado de Ogó. Esse é um símbolo importante de Exu. O Yangui, a laterita, né? O barro pré-histórico. No Brasil, Exu acaba adquirindo outros símbolos, né? Um deles, que é um símbolo que a gente tenta, às vezes, combater também, é o próprio tridente, né? Né? Que é um símbolo muito associado a Exu, especialmente na Bahia, né? E eu falo que por mais que o tridente, a origem do tridente não seja negativa, mas após a chegada do cristianismo, ele tornou-se negativo. Então eu luto muito para as pessoas não associarem o tridente ao orixá Exu, né? Porque infelizmente o tridente no Brasil ficou associado ao diabo, né? Exu é o orixá que come praticamente de tudo, né? Exu é a boca que come tudo, né?
Exu, ele come desde a comida que a gente come no dia a dia, o arroz, o feijão, até o acará, o ecuru, o acarajé, o abará do Brasil, né? Exu come cabrito. Então, assim, os elementos de culto do Exu basicamente são esses. Dendê, não pode faltar dendê para Exu, porque é o dendê que apazigua, né? Ponierone Ojuolojá. É o azeite que apazigua os olhos do dono do mercado. É o azeite que apazigua os olhos de Exu. Então, não se pode faltar dendê para se cultuar Exu, né? Com certeza. Como o Exu se manifesta na vida de seus filhos e devotos, babá, na sua opinião? Aí é mais complexo. Aí é mais complexo. E eu volto até naquela frase que eu falei, né? Que Exu, aquele que o conhece, não o encontra. Aquele que o encontra, não reconhece. Porque Exu, ele tem diversas facetas, diversas formas, diversas maneiras de se apresentar na vida de uma pessoa. Eu falo que ele é o melhor pai que uma pessoa pode ter. Então, principalmente aquelas pessoas que às vezes falam assim, eu sou do orixá Exu, mas meu pai, minha mãe vai me fazer de outro orixá, porque Exu não é um bom orixá. Eu digo, não. Exu é maravilhoso. Exu, ele se manifesta na vida dos seus devotos, dos seus filhos, com fertilidade, com prosperidade, com movimento, com dinheiro, com caminhos abertos, com destruição de obstáculos, né? Mas Exu, ele é a ordem do universo. Então, ele é aquele orixá que, se ele precisa bater para educar o filho, para o filho ter disciplina, tá? Isso é uma das coisas que Exu mais... a gente mais ensina dentro do culto de Exu, e é uma das coisas que Exu mais admira num devoto dele. Disciplina, né? Então, Exu se manifesta de formas maravilhosas, mas também sabe se manifestar de formas negativas, se for preciso. O que eu acho muito importante da sua fala, babá, é que as pessoas não confundam a sua própria personalidade negativa com Exu, porque Exu tem sempre algo por detrás, um propósito, uma atuação, né, a ser feita, né, como a gente falou no início, né, algo que vem do negativo aparentemente, mas que traz um ensinamento, que traz algo positivo. Mas as pessoas, eu sou de Exu, eu sou tudo diversos orixás. Por isso que eu sou assim, eu sou assado, eu sou assim, eu sou assado. Não, gente. O equilíbrio. Vamos buscar o que esse orixá tão maravilhoso e todos os outros, mas especialmente de Exu, trazem, né? Então, não confundir questões humanas, especificamente, por causa de Exu, apesar de ser um dos orixás mais humanos que tem, né? Sim, sim. Esse detalhe. Exu, ele joga nos dois times sem constrangimento. Né? Aquele que joga nos dois times sem constrangimento. Por quê? Porque ele é o limiar, né? Ele é o limiar, ele é aquele que fica no meio, entre o que é positivo e negativo, né? Embora a gente não vai nem entrar no sentido que muitas pessoas ainda têm uma visão também cristã do que é bem e mal, né? Então, tem muitas pessoas que consideram o orixá Exu como algo mal, né? Mas por quê? Olhando pela ótica cristã. Nós temos que abolir isso, tá? Porque às vezes o que é o mal do Baba Eric pode ser o bem do Baba Alabomi. E às vezes o que é o mal do Baba Alabomi pode ser o bem do Baba Eric. Então as pessoas precisam entender isso. E Exu, ele é a própria representação disso. Que o mundo, ele é equilíbrio. Ele não é nem bem nem ruim. Ele é equilíbrio. O que às vezes está em cima, às vezes está embaixo. O que às vezes é positivo para um é negativo para outro. E assim ele vai fazendo o equilíbrio. Porque tudo nos gera ensinamento. Tantas as coisas positivas nos geram ensinamentos, quanto as coisas negativas nos geram ensinamentos. Com certeza. Eu vejo também essa questão do catolicismo, né, em si também uma coisa muitíssimo enraizada, e eu acho que traz um pouco de interferências com o culto de orixá, sendo que existem algumas umbandas, eu também sou de umbanda, que tem a sua parte ali no sincretismo, e tá tudo bem para quem acredita, para quem cultua, mas chegando nessa pauta que o senhor traz, que é muito importante, de descredibilizar a entidade, todas as entidades iorubais, né, enfim, africanas, né, o catolicismo gerou uma guerra praticamente, né, há tempos atrás aí, religiosamente falando, de que tudo que não fosse cristão era proibido, era do diabo, né, e Exu, ele foi um desses alvos, né, porque a liberdade que Exu traz também, né,
esse orixá que é muito peculiar, a gente pode dizer dessa forma. Então, acho que ficou muito marcado, né? Mas vamos aí, Babá, trazer esse conhecimento, compartilhar sempre para a gente Sim, desmistificar sim. isso, né? Exu foi o que mais sofreu com o cristianismo, foi Exu, né? O cristianismo, ele demonizou diversas divindades ao longo da história, né? No caso das nossas africanas, né? Exu foi o que mais sofreu. Exu, Legba, né? Foram os que mais sofreram essa discriminação, essa influência cristã. E nós temos que abolir isso. Só no grande cortar, deixa eu te perguntar, aparece para você os comentários aí também ou só para mim? Aparece, Ah, Babá. então tá bom. Então, qual a importância de Exu na comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual? Todas. Todas. Não existe comunicação sem Exu. Não existe comunicação nem no mundo espiritual, ou seja, entre os deuses, entre os ancestrais, entre o nosso Ori, e não existe comunicação no nosso meio material. No mercado, na compra, na venda, na negociação, no ganho. Não existe. Entendeu? Exu ele é o próprio senhor disso, da comunicação, tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Por isso que ele é sempre o primeiro a ser se comunicando, né, Babá? Sempre se comunicando. Não tem como. Né? É a fala, Exu ele é o senhor da fala. A comunicação, ele rege a comunicação. Né? Ele que rege a comunicação, a fala, a boca, a garganta, é Exu que rege. E é o primeiro a ser reverenciado. Sim, por causa disso. Porque senão a gente não consegue se comunicar com ninguém. Ninguém escuta a gente. Entendeu? Nem do lado de lá e nem do lado de cá. Então, a importância de Exu na comunicação do mundo, do universo, é total. Primeira, total e única. Perfeito. Quais ensinamentos práticos que Exu traz para a vida das pessoas ali no cotidiano? Quais são as coisas mais básicas que eu acho assim? Quais são os ensinamentos que ele traz? Assim, eu acho que Exu, eu falo que eu aprendi muita coisa com Exu, sabe? Muito assim, eu sou até um pouco de falar isso, mas Exu ele me ensinou tudo. Tudo que eu sei hoje, no sentido de aprender a se comunicar, de aprender a acreditar desacreditando, de aprender que tudo tem os dois lados, que a gente sempre tem que ver os dois lados da moeda, né? Dualidade, né? A dualidade, que toda história tem duas versões. Então, Exu, ele me ensinou muita coisa e ele também ensina seu devoto a tudo. Só que o que é o mais importante, que eu sempre falo, não é nem o que Exu ensina, é como ele ensina. Porque às vezes ele ensina de uma forma branda, de uma forma delicada. Às vezes, se for preciso, ele ensina na porrada. Tá? Então, todo mundo que eu levo para o culto de Exu, que eu apresento o culto de Exu, eu sempre deixo isso claro. Eu digo, ensinar, Exu é capaz de te ensinar tudo. Porque ele é magnífico, ele é completo, ele é maravilhoso. Só que não é o que ele te ensina, é como ele te ensina. Certo? Então, ele vai ensinar um marido a respeitar uma mulher, ele vai ensinar uma mulher a não ser submissa e a não sofrer maus tratos do seu marido. Ele vai ensinar que a gente deve respeitar aquele que é menor que a gente e que deve buscar o respeito daquele que é maior do que a gente. Então, assim, Exu ele é magnífico, né? Ele é completo. Eu sempre digo assim, com todo respeito às outras divindades, eu falo que Exu ele é completo, né? Uma pessoa que cultua Exu, uma pessoa que é devota de Exu, ela consegue atingir assim vários setores do dia a dia da sua vida, vários aprendizados, vários caminhos, várias portas, porque ele é o Senhor de todas as portas. Ele é o Senhor de todos os caminhos. Axé. Existe apenas um Exu ou vários caminhos, facetas, qualidades de Exu? Isso aí é muito importante, sabe? Porque ainda existe assim alguma confusão em relação a esse tema, total, né? Tanto por parte, assim, seja do próprio assim, Orixá Ibilé, quanto do próprio Candomblé. Quando se trata de Orixá Exu, ela é uma divindade única, né? A divindade criada por Eledumare para ser seu porteiro, para ser seu mensageiro e para ser seu fiscal, né? Guardar o axé do mundo e disseminar o axé do mundo. Então, Exu como divindade, ele é único, ele é primordial, como Oxum, como Xangô, como Oyá, como Iemanjá, como Obatalá e como todos os outros deuses, tá?
Mas Exu ele também teve algumas encarnações terrestres, tá? Como Ideuré, como Ijelu, como Obassim, como Agbo, né? Então, assim, ele teve algumas encarnações que fazem com que ele tenha alguns aspectos, assim como outros orixás também tiveram. Mas, geralmente, quando a gente cultua um orixá, a gente cultua aquela energia primordial, tá? Daí, vindo para aqui, para o culto, para esse orixá Ibilé, as pessoas vão dizer assim, mas por que existem diversos tipos de assentamento de Exu? Tá? Aí onde entra essa questão assim, são assentamentos para você poder atingir um certo poder de Exu, mas é sempre uma divindade única. Tá? Então, assim, os títulos de Exu, né? Agumbiadê, Odixé, Lonano, Candomblé, Elegbara, esses são títulos de Exu. Fazem menção aos diversos poderes de Exu. Mas é uma divindade só. Não existe vários Exus. Exu é uma divindade única. Axé. Como o Exu se relaciona com os outros orixás? Existe uma intimidade com o Oromilá-Ifá? Sim, tá sim. Exu ele se relaciona com todas as divindades, sem exceção. Essa é a função dele, ele é mensageiro, né? Assim como Hermes, assim como outros deuses mensageiros em outras culturas, Exu ele se relaciona com todos os deuses, com todos. Alguns dizem que ele tem um pouco de problema com a Batalá, né? Fala-se muito que Exu tem alguns problemas com a Batalá, e fala-se muito dessa amizade entre Exu e Orumilá, né? Isso é muito forte dentro do culto a Orumilá e faz. Existe Odus e Tans que falam sobre isso, Excess que falam sobre essa amizade importante de Exu com Orumilá, né? Mas não é só com Orumilá. Exu também é muito próximo de Ogum, né? Exu é muito próximo de Oxum, tá? Então, assim, eu costumo dizer que dentro de uma prática do que eu tenho visto aí nesses 20 anos cultuando Exu, não tem o que Oxum não peça, que Exu não faça, que Exu não realize, tá? Então, assim, ele se relaciona com todas as divindades. E todas as divindades têm que se relacionar com ele, né? Então, quando a gente fala, a primeira parte do ebó é de Exu. Todos os orixás. Numa iniciação de qualquer orixá, Exu é cultuado antes, Exu é propiciado antes. Antes de diversos ritos, Exu é o orixá mais cultuado na Nigéria. Não vou dizer tanto no Brasil, porque no Brasil ele pede para Iemanjá, e por causa dessa questão desse preconceito que teve com Exu, né, mas na Nigéria, Exu é o orixá mais cultuado, é Exu. Todos os templos vai ter um Exu assentado, aqueles que não têm, se passa por um rito, vai para Ikoritá louvar Exu antes. Então Exu ele é a divindade mais cultuada da Nigéria. E todos se relacionam com ele. Por obrigação ou não, mas todos se relacionam com ele. Galera, quem tiver seus comentários, suas perguntas, podem estar escrevendo aqui, a gente vai abrir um momento, né, logo à frente aqui. E vejam como é importante o culto dessa divindade, que se relaciona com todos os orixás. Com tudo, né? E todos. Tudo e tudo. Existe até no Candomblé a concepção de que cada orixá tem o seu Exu. Tá? Essa é uma concepção que existe no Candomblé, né? Mas dentro da origem tradicional iorubá não é bem isso, né? Isso significa dizer que cada orixá tem o seu Exu, significa dizer que Exu ele se manifesta com todos eles. Né? Através de Exu você pode chegar até todos os orixás, e através de todos os orixás você pode chegar até Exu. Né? Então, seria mais ou menos isso. Alguns chamam até o Bara de Oxum, Bara de não sei o quê. Isso, nomenclaturas aí. Quais tabus ou cuidados que devem ser observados no culto a Exu Babá? Quando a gente fala de tabu assim alimentício, de tabu de culto, o primeiro é o Adi, né? O Adi é o principal tabu de Exu, que é um óleo feito dentro do coquinho de dendê, tá? Esse é o principal EUO de Exu, mas, abre um parênteses aqui, existem alguns ritos e alguns tipos de assentamento de Exu
que a gente oferece a Di, sim. Tá bom? Já ouvi falar. Muito superficial sobre isso. Isso. Existem alguns atos, alguns ritos e alguns assentamentos de Exu que a gente utiliza a Di, sim. Mas a Di é considerado um Ewó de Exu, tá? E a Jah também. Algumas famílias nigerianas não dão a Jah, cachorro, para Exu. E consideram Ewó de Exu, tá? E aí a gente levando para essa questão de atitudes, de personalidade, né? Um Ewó de Exu, a indisciplina, tá? Exu é um orixá que ele não tolera a indisciplina, tá? Até porque com Exu é tudo preto no branco. Não tem aquela coisa de você chorar, de você pedir por favor. Não, é preto no branco. Se ele determinou que é assim, é assim. Então você tem que ter a disciplina de seguir daquela forma. Então esse acho que é o principal, que acho que é o que mais pesa para um devoto de Exu, para uma pessoa que cultua Exu, é a indisciplina. Tanto que eu digo muito aos meus aqui, se você não tem disciplina, tenha cuidado com Exu. Muito só falar é extremamente importante, né? Especialmente para Exu, mas até também uma reflexão para as outras divindades, né? Porque muitas das vezes eu vejo, Babá, as pessoas mais preocupadas com a oferenda, mas no sentido do brilho, eu vou fazer. Não, infelizmente, algumas pessoas me passam aquela coisa de fazer para a divindade, mas às vezes fazer por uma questão pessoal. Eu vou fazer gigante, assim, assado, com não sei quantos tipos de grãos, isso e aquilo, e preocupada somente naquela parte ali, e não pensa também na questão dos comportamentos, né? E os comportamentos para as divindades também é um ponto extremamente importante, né, Babá? Disciplina, caráter, respeito, né? Não adianta você, às vezes, arriar uma oferenda para Oxum pedindo uma mulher e você não respeita a mulher. Você não tem um respeito pela mulher, né? Não adianta você pedir para Exu, tire os inimigos do meu caminho, sendo que você não tem um ambiente de trabalho, você é um demônio, vamos utilizar o termo aqui assim, né? Ele então, é o próprio inimigo, a pessoa. Então, as pessoas precisam entender essas coisas para elas poderem até mudar hábitos e até conseguirem certas coisas com mais facilidade, né? Exatamente. É uma consciência que nós, devotos de Orixá, precisamos desenvolver, né? Mais nas ações, nos comportamentos. Sim. Babá tem uma pergunta aqui, fala-se sobre... Deixa eu ver uma que já tinha sido mandada e a gente segue para essas que estão mandando aqui na live. Perguntaram na caixinha de perguntas qual o significado da saudação Laroye? Uma pergunta muito importante, né? Assim, porque Laroye, ela na verdade ela é um título de Exu, tá? Como Elegbara, como Agumbiadê, como inúmeros outros, tá? Ele não é, originalmente Laroye, ele é um título de Exu. Mas aqui no Brasil, eu acho que em algum rito que foi falado Exu Laroye, Exu, fazendo menção a esse título de Exu, e acabou tornando-se uma saudação de Exu, tá? Então, Laroye faz referência a Exu ser o quê? Falante, né? Aquele que fala, como também faz menção a ele ser uma pessoa, um portador de título, importante, né? Então, assim, Laroye, dentro da cultura tradicional iorubá, não é saudação de Exu. Ela é um título de Exu, como Lalu, Elegbara, né? Saudação de Exu no culto tradicional iorubá é Epa-Exu, né? Ou Oro-Exu, tá? São as saudações de Exu. E aí Laroye foi uma saudação, tornou-se uma saudação no Brasil, mas é importante as pessoas falarem, cada vez que eu falo Laroye Exu, eu estou fazendo menção ao poder de comunicação de Exu, ao poder de Exu ser comunicativo, ao poder de Exu ser falante, né? Isso é o significado de Laroye. Poderia falar sobre Iangui ou Oxeturá? É a segunda pergunta que mandaram na caixinha. Então, Iangui é o nome o nome iorubá da laterita, né? Da pedra, do tipo de solo, do tipo de terra, no qual se assenta alguns Exus, né?
Então, assim, a pedra de Exu é Yangui, tá? Então, Yangui não é um título de Exu, como às vezes a gente vê em algumas coisas no Brasil. Yangui não é um título de Exu. Yangui é a pedra que se assenta a Exu, em alguns assentamentos, né? Porque existe Exu que às vezes não vai Yangui. E desculpa, qual foi a outra situação? Qual foi a outra pergunta? Perguntaram sobre o Oxeturá. Oxeturá. Oxeturá é um Odu Ifá, tá? Então, Oxeturá é um Odu Ifá que narra um dos nascimentos de Exu com o nome de Akin Oxô, Akin Oxô, o poderoso feiticeiro, né? Quando ele vem à Terra como filho de Oxum, né? Akin Oxô, Omonxum. Então, assim, Oxeturá também, algumas pessoas utilizam como um título de Exu, mas ele é, na verdade, o Odu que faz menção a esse Exu, a esse nascimento de Exu, entendeu? Então, assim, ele não é um Exu específico, sabe? Por mais que fale-se que em Ifá, principalmente, que é o Exu que faz ligação com tudo, né? Oxeturá, né? Mas ele não chega a ser um título de Exu, né? Ele é Odu, que é Odu Oxé mais Oturá, que fala sobre Exu. Assim como existem outros Odus que falam e são importantes para Exu também. Existe bem essa mistura mesmo, né, Babá? De título, com qualidade. Isso confunde muito. No meu curso de Exu, isso é uma das coisas que as pessoas mais confundem e a gente tenta desmistificar. Um exemplo, por exemplo, é Exu Aqueçã. No Brasil é muito conhecido Exu Aqueçã. Algumas pessoas até falam que Aqueçã é o Exu do jogo de búzios, algo do tipo. Algumas famílias falam isso. Mas Aqueçã é o nome de um mercado que existe em Oió. Então, quando se fala Exu Aqueçã, está se falando do Exu daquele mercado. Então, Exu Aqueçã na Nigéria só existe em Oió. Não existe Exu Aqueçã em outro lugar. Então, Exu Aqueçã é o Exu específico do mercado Aqueçã. Mas você pode chamar ele de Lalu, você pode chamar ele de Elegbara, você pode chamar ele de Alamulamubatá. Mas Aqueçã é o Exu de Oió. Quando você fala de Exu Ijelu, que também é um Exu conhecido no Brasil, e as pessoas até falam que é um Exu de Obatalá, né, de Oxalá. Exu Ijelu é o Exu da cidade de Ijelu, no estado de Equiti. Então, Exu Ijelu só existe em Equiti. Assim como tem também, né, aquela questão do Alaquetu, né, Babá? Sim. Porque assim, Alaqueto, né? Exu Alaqueto aí já é um título de Exu. Porque Exu Alaqueto fala que Exu foi rei de Queto. Quando ele teve vida na Terra, em suas encarnações, então Exu Alaqueto existe em Queto, mas ele já é um título de Exu. É diferente um pouco de Aqueçã, de Jelu, de Ideuré. Por exemplo, Exu Ideuré. Exu Ideuré é um Exu que existe em Ideuré, na cidade de Ideuré, e nas famílias que eram de Ideuré que foram para outras cidades. Por exemplo, Ibadan. Ibadan tem Exu Ideuré. Por quê? Porque vem de uma família lá da cidade de Ideuré. Isso é bem complexo, é bem assim. Eu trabalho bastante para desmistificar isso. Sim. Diversas facetas e títulos e conhecimentos em uma única divindade tão poderosa, né? Porque no culto de Exu, e o culto de Exu ele é um dos únicos que tem assim essa diferença. Por quê? Porque tem os títulos, que são os oriki, os nomes da divindade, que todas elas têm. Aí tem os nomes, por exemplo, de cidades e locais, que algumas entidades têm. Por exemplo, Oxum Oxogbo. Quando eu falo de Oxum Oxogbo, eu estou falando de Oxum da cidade de Oxogbo. Quando eu falo de Oxum Ipandá, eu estou falando de Oxum da cidade de Ipandá. Certo? Então, assim, Exu tem isso também. E aí Exu ainda tem uma coisa que alguns outros orixás não têm, que é o quê? O nome dos assentamentos. Exu Adê, que é um Exu para dinheiro. Exu Aurê, que é um Exu para boa sorte. Exu Ijá, que é um Exu de combate. Tá entendendo? Então eu falo que tem que separar bem certinho, que é para a pessoa não confundir. Não confundir. É interessante também. Eu sei que a gente tem uma questão bem problemática, né, aqui no Brasil com a educação, né? E às vezes a gente até se atrapalha com o próprio idioma da gente mesmo. Sim. Mas uma busca,
quem tiver possibilidade, aos poucos, né? Conheça um pouco do idioma Yorubá, porque ele também ajuda bastante nesse processo, né? De É muito importante. comunicação. Não é babá, é muito importante. Eu sei que é difícil, mas não é impossível, gente. Não, e eu falo assim, lá no tempo dos nossos mais antigos, era difícil quem ensinasse, né? Hoje nós vivemos numa outra época, numa outra geração. Hoje nós temos bons professores de Yorubá que ensinam Yorubá, a questão gramática, a questão tonal. Então é muito importante, porque o Yorubá ele é um idioma muito complexo. Tá? Eu vou dizer até utilizando o termo Exu. Se você fala Exu de uma forma, você está falando sobre orixá. Se você fala Exu de outra, você está falando gafanhoto. Muda muito na Muito, forma que muito. entoa, na entonação, muda tudo. Então é importante. É muito importante as pessoas buscarem ter nem conhecimento básico do idioma Yorubá. Perfeito. Fechando as perguntas dessa caixinha para a gente seguir nas que temos aqui na live, Babá. Essa é a pergunta da Liz. Ela pergunta assim: existe algum Itan que fale que Exu é paciência, equilíbrio e não só fogo? Essa é a pergunta da Liz. Assim, eu particularmente não conheço um Itan tradicional que fale sobre isso. Até eu vou até buscar, né? Como eu sempre falo, eu estudo Exu há 20 anos, mas a gente sempre nunca sabe tudo, né? Sim, Mas claro. assim, ainda não vi nenhum Exu que fale, que ensine. Exu ele ensina. Né? A gente, quando aprende Exu, ele ensina a ter a paciência, ele ensina a ter a disciplina, mas eu não vi nenhum Itan específico que relate isso. Tá? Ah, bem escrito, com os versos, tudo certinho. Não que diga, né? É que nessa questão do próprio fogo, né? Ela não é uma associação que eu ainda vi com Exu no sentido de um Itan, entendeu? Ela é uma associação até muito brasileira de associarem Exu ao fogo, né? Dado ele ser uma divindade muito ativa, mas um Itan específico que fale que Exu é o fogo, digo Itan Yorubá, né? Sim. Até porque dentro da religiosidade afro-brasileira, seja ela candomblé, seja ela batuque, alguns mitos foram criados. Alguns Itãs foram criados também. Muitas criações, assim, até mirabolante. Sim, que é o pior, né? É o pior de tudo. Interessante estar falando agora há pouco, mas acabei me lembrando. É, essa questão dos títulos, né, que o senhor fala. Eu lembro de, em algum momento, ter feito alguma pesquisa, ou conversado com alguém, Onira. Aí o pessoal fala, é uma qualidade de olhar Onira, que veste rosa, tarará, que show de fora. A gente vem pegar a palavra Onira, senhora de Irá. Então, uma passagem de Oiá naquela cidade e que acabou ficando conhecida como Onira. E aqui, Sim. pronto. É um Oiá assim. Mas só tem mesmo Não, até de quando eles ainda cultuam Oiá, quando eles cultuam Onira como Oiá, ainda tá tudo bem. Pior é quando eles falam que Onira é uma outra divindade que não é Oiá. Aí que complica mais ainda. É o caso de Opaiá, né? muito. Nossa, é como diz Roberto Carlos, viu, pai? São tantas emoções. Vamos seguir aqui. Olha, temos uma pergunta que fala sobre Ifafumi Lulu. Que acredito que é assim a pronúncia. Me perdoe se eu estiver errado. Pode falar sobre a expressão agogolagô? Acho que é mais ou menos isso, Babá. Pergunta Agulagó. sobre essa Agulagó, ele entra expressão. como um título de Exu. Eles falam muito assim. Tem cantiga que tem essa expressão Agulagó, né? Mas, assim, literalmente eu preciso ver porque agora me foge o significado literal dela, sabe? Agologó, né? É, eu vou ver isso aí. Acho que foi Ifafumi Lolo, né? E perguntou, né? Isso. Ou comenta, viu, Babá, na live, né? Quando a gente for passando, compartilhando, que aí o Babá, né, pode responder depois com mais calma também, ou até no. Isso, é. Não, né, Babá? Aqui tem uma pergunta faz a seguinte pergunta, Lofrano Rafa. Que às vezes essa coisa do usuário, às vezes a gente coloca um nome e às vezes é outro, né? Mas deve ser alguma coisa como Rafael Rafa. Babá, no curso tradicional iorubá, existe algum aspecto feminino de Exu? Me traz essa pergunta.
Então, isso é uma pergunta até bem interessante, já teve bastante debate, porque, né, então, assim, deixa eu ver como eu vou falar, até para evitar confusão para as pessoas. O orixá Exu, ele é uma divindade masculina, tá? Sempre vai ser masculina, tá? Mas em algumas cidades iorubás, foi introduzido alguns outros seres espirituais no culto de Exu, que eles chamam de Exu mulher. Por exemplo, Agberu, em algumas regiões e famílias é esposa de Exu. Baqué, em algumas regiões é mãe de Exu. E aí até eles utilizam a expressão Exu mulher, Exu feminina, mas não. São seres espirituais que foram introduzidos no culto de Exu. Tá? Mas Exu, a divindade, ele é masculino. Né? Então é importante as pessoas entenderem isso, porque hoje em dia no Brasil existem pessoas que são feitas para Exu mulher, e aí às vezes é gente que acaba sendo feito de pombagira, daqui a pouco é gente que é feito de Inzira, mas um aspecto feminino, aí já mistura com Exu. Então é importante esclarecer isso. O orixá Exu ele é uma divindade masculina, homem, mas existem regiões que cultuam seres espirituais que eles chamam de Exu mulher, tá? Mas que não é o Exu. É um ser espiritual feminino ligado a Exu, que eles chamam de Exu mulher. Como Agberu, Baqué. Agregaram, né? Agregam E, essas olha, espiritualidades, né, Babá? eu vi alguém perguntando ali, ó, seria o caso de Legbara? Então, não é o caso de Legbara. Até é importante deixar claro que mês que vem eu vou começar um projeto que é o Café com Elegbara, né? Que aí, assim, toda semana eu vou trazer um videozinho ou falando sobre algo sobre Exu, ou falando sobre essas questões de caráter, sociedade, o que Exu nos ensina, né? E assim, e já está gravado, é o primeiro vídeo desse... Fala sobre essa questão de Legbara, né? No Brasil, eles utilizaram o termo Legbara para se referir a pombogira, a pombagira, tá? Minha lebara, minha lebara, minha legbara, minha lebara. Então é importante as pessoas entenderem assim, lebara é uma corruptela da palavra elegbara, que é um sinônimo de alagbara, que quer dizer o quê? O poderoso. Então cada vez que eu falo legbara, eu estou me referindo ao orixá Exu e ao seu título de poderoso, elegbara. Legbara, poderoso, tá? Não tem nada a ver com pombogira, não é um Exu mulher. Legbara é um título do orixá Exu, que mostra que ele é poderoso. Axé, Babá. Aqui tem a pergunta de Jesse. Babá, poderia falar um pouco sobre a importância de Exu na vida de vocês? Assim, eu acho que eu não tenho, com palavras eu nem consigo descrever, sabe? Eu falo assim, Exu foi, há 20 anos que eu me apaixonei por Exu, né? E de lá, assim, desde lá eu tenho procurado estudar cada vez mais Exu, seja através de livros, seja através de famílias nigerianas, seja na tradição afro-baiana, seja na tradição afro-rio-grandense, seja em Cuba, seja no Benin. E quando você vai assim para a prática, aí então não tem nem o que falar, porque a cada dia mais eu me apaixono por Exu. Tá? Dado as bênçãos que Exu me traz, as dádivas que Exu me traz, os ensinamentos que Exu me traz, né? Eu sempre falo, Exu é um pai rigoroso. Ao mesmo tempo que ele mima a gente, sabe? Ele também é rigoroso. Então, assim, eu falo que com palavras eu não consigo descrever a importância de Exu na minha vida. Hoje eu posso dizer, eu, Eric Lechinsky, não sei mais viver a minha vida sem Exu. Eu não saberia viver a minha vida sem Exu na minha vida. Não saberia. E eu sempre falo assim, diariamente quando eu vou aos pés de Exu, né, que eu louvo Exu diariamente, eu sempre digo a Exu assim, meu pai, que o senhor não me castigue com o pior dos castigos, virar as suas costas para mim. Né? Exu é uma vida sem movimento, né? Sem nada. Ave Maria. Sou apaixonado por Exu e antes de entrar para as religiões, né, de matrizes africanas, comecei na Umbanda, eu tinha muito preconceito, infelizmente, né, por conta dessa questão que a própria sociedade, né, induz a gente, né?
E com o conhecimento, com o tempo, eu fui entendendo, né, abrindo a minha mente. E o conhecimento é fundamental, né? Fundamento é muito importante. Não se trata somente de intuição. Eu acredito que a intuição é algo a ser desenvolvido com o tempo. Você cria o vínculo. Então, eu não tinha um vínculo, uma intuição, né, começando, mas com o conhecimento adequado, eu via que as coisas aconteciam, né? E poucas das vezes que eu não ouvi Exu, né, na verdade até ouvi, mas desobedeci, né? Eu não me dei bem, não. Não me dei bem. E, assim, com o tempo que você desenvolve esse relacionamento com a divindade incrível, que é um orixá que até Lelé dá, né? Bom para todos os orixás. Você entende que é uma divindade que faz praticamente tudo, literalmente, né? Tudo. Move o nosso emocional, a nossa parte como raciocínio lógico, né? Os seus ideais, seus desafios, né? Quais são as suas fraquezas? Deixa eu também traz muito isso para a gente entender aquilo ali e eu colocar como uma potência, né? Ou amenizar um pouco. Então, para mim, Exu é maravilhoso. Isso. Perfeito. Cultuem Exu com respeito, né? Com carinho, com seriedade, que as coisas tendem a dar certo, né? E não só cultuar com oferenda, mas cultuar com caráter, Sim. né? E com Até porque comportamentos, eu né? sempre ensino aos meus, claro que com todos os orixás, mas eu digo assim, nunca lidem com o Exu como troca, como escambo. Nunca lidem com o Exu como escambo. Nunca deixem Exu perceber que vocês estão indo até ele só por escambo. Ó, Exu, eu vou te dar esse acucó porque eu quero isso. Ó, Exu, eu tô te dando, vou fazer essa oferenda aqui com tudo porque eu quero aquilo. Eu digo, quando você dá amor e disciplina para Exu, Exu dá o que você quer e precisa. Você não precisa trabalhar com ele com escambo, lidar com ele com escambo. Né? Não só com ele, como com todas as divindades. Né? Sim, sim, sim. Isso, infelizmente, é um mal de muitos na nossa religião. Ter orixá como um escambo. Né? Eu dou isso porque eu quero aquilo. Eu dou aquilo porque eu quero isso. Exu não é escravo, viu, gente? Exu não é escravo. Nem de E orixá e delete nem isso da aí. gente. Não é? Delete. Deixa eu ver aqui, babá. Aqui, Marca disse, boa noite, live maravilhosa. Eita, Exu, axé. É. Aqui tem uma pergunta da Bruna, uma querida aqui. Ela pergunta assim: como os filhos de Exu são caracterizados? Quais suas principais qualidades e desafios? Assim, eu acho que a alegria é uma coisa típica de todo filho de Exu, sabe assim? Os filhos de Exu, eles são alegres, eles têm muito amor à vida. Né? O filho de Exu, ele gosta de vivenciar a vida, ele gosta de aproveitar os momentos que a vida lhe proporciona. Então, acho que essa é uma das principais e mais belas características de um filho de Exu, né? De um Elexu, de um Omã Exu, é isso. A alegria dele, né? A satisfação em viver a vida, em aproveitar cada momento. O filho de Exu, eles também são muito assim pelas amizades. Eles gostam de viver em círculos de amizades. São pessoas que não sabem viver sozinhos. Né? Isso é uma característica muito do que eu observo nos filhos de Exu. Eles gostam de viver em grupo, em amizade, no movimento. Não são aquelas pessoas que gostam de ficar retraídas, sozinhas no canto delas. Né? A dificuldade de um filho de Exu, né? Deixa eu ver o que a gente pode pegar aqui. Embora a mentira pode ser uma característica de falta de caráter, mas vamos dizer que alguns filhos de Exu têm uma propensão a isso. Sabe assim, Aham. a gostar um pouco da mentira, da ludibriação, sabe? Às vezes, enfeitar aquele pavão ali, mentindo só por enfeitar aquela... Eu acho que esse é um problema que eu já observei na maioria dos filhos de Exu que deve ser combatido, né? Mas não que seja por conta de Exu. Né? Isso também é importante a gente destacar aqui. As divindades, elas sim imprimem algumas características da gente, mas não são todas. Não é porque é barraqueira que é filha de Oiá. Né? Não é porque é falsa que é filha de Oxum. Né? Não é porque é beberrão que é filho de Exu. Não é porque é mentiroso que é filho de Exu, não. O nosso Iuá, o nosso caráter e o nosso Ori são que determinam as nossas características. Mas sim, alguns orixás, eles imprimem algumas características na gente, sim, não tem como. Perfeito. Eu tenho também um pensamento sobre isso, Babá, que é assim: a gente precisa entender também que o orixá traz para a gente aquilo que ele tem a sabedoria de lidar, né?
Então, se a pessoa, eu mesmo fui iniciado para Oxalá, no Candomblé, né? Então, eu penso que se eu fui iniciado para essa divindade, eu preciso muito dessa paciência, desse equilíbrio, senão seria o oposto disso. Então, acho que a gente é bom também pensar sobre isso, né? Se eu cultuo essa divindade, o que é que eu preciso alcançar também, né? Sim, Positivamente. Então, acho que também vale essa reflexão, né, Babá? sim, sim, com certeza. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu estou vendo dos mais antigos das mensagens, agora deixa eu ver se tem mais alguma atual aqui, Babá. Olha, meus parabéns à audiência, viu? Então as pessoas estão realmente aqui engajadas com a Que bom, gente, que bom. né? Axé. A grande comunicação aqui. Deixa eu ver. Uma O mensagem meu, aqui mais. o Dá meu para falar. sonho, o meu sonho, que é morrer daqui 50 anos, né, com a graça dele é do Maria Exu, é que quando eu morrer, cada ser humano tenha um Exu na sua casa. Esse é o Axé. meu sonho. O Exu é maravilhoso. Eu digo, se você não conhece Exu, vão buscar conhecer. Inclusive, é importante deixar aqui, não sei se você já conhece, eu tenho um site sobre Orixá Exu, tá? exuodara.com.br, que é o único site de Exu no Brasil e no mundo, né? É, isso, que é junto com o meu Balé Exu lá de Quixi, nós montamos esse site. Então, ali tem fotos, ali tem vídeos, ali tem indicação de livros, ali tem Maravilha. artigos, né? Então, assim, eu estou buscando melhorar cada vez mais ele. Falamos sobre a campanha Exu is not Satan, Exu não é o diabo, né? Esse ano, inclusive, eu já aproveito e convido você para participar junto com a gente em dezembro, tá? Vou mandar uma camiseta para você. E, e eu quero, assim, o meu sonho é que todo mundo possa cultuar Exu. Todo mundo possa cultuar Exu, todo mundo possa ter um Exu na sua casa, porque eu digo para vocês, pessoal, você ter um Exu e você cultuar Exu com amor e disciplina, sua vida muda, sua vida se É tudo. realiza, sua vida é outra vida. É tudo. O senhor falou isso aí agora, me lembrou um tabu dentro do candomblé, né? Não só para Exu, mas até para outras divindades. A Exu pode ser cultuada e cuidada dentro de casa, coloca uma questão toda negativa, especialmente sobre o Exu, né? Por que não pode? Aí minha pergunta, por que não poderia cultuar Exu dentro de casa, né? E eu sei que no culto tradicional iorubá, né, a tendência é que a gente cuide dos nossos orixás no nosso espaço pessoal, né, Babá? Mas assim, por que as pessoas, aí a gente volta de novo àquele assunto, né? O preconceito religioso, né? Sim, E o que mais me dói é que é dos próprios adeptos, porque eu, sinceramente, não vou mentir ao senhor, o preconceito que vem de fora eu já estou meio que acostumado e vamos combater? Vamos. Mas para mim, o que mais me magoa são das pessoas que são adeptos da própria religião ou devotos das divindades. Então, gente, claro que podemos cultuar sim, Exu dentro de sim. casa. É. Agora, é como assim, no meu pensamento, para tudo que a gente faz, a gente tem que ter um espaço adequado, a gente tem que cultuar. Você não pode, eu vou cultuar qualquer divindade, coloco ali uma vez no ano. Não, gente, tem que ter a comunicação, especialmente para esse orixá. Tem que ter o A culto, tem troca que de ter a axé. ladura, né? E, É, assim, eu acho que é sobre isso, né? Também. vamos aproveitar esse gancho aí que você pegou, que é interessante, vamos falar sobre essa visão iorubá e ensinar as pessoas também. Assim, Perfeito. é, o culto de Exu, como eu já falei lá atrás, ele possui alguns tipos de assentamentos diferentes, tá? Então, dentro da tradição iorubá, existem alguns Exus que só podem ficar fora de casa, tá? Eles não podem ser cultuados dentro. Isso é em decorrência do poder daquele assentamento de Exu. E existem alguns outros Exus que podem sim ser cultuados, podem e devem ser cultuados dentro de casa. É Exu pela própria Auris. terra, né, Babá? Tem que Isso, ter essa né? energia. Então é importante as pessoas, quando às vezes alguém fala assim, ah, não, esse Exu não pode ser cultuado dentro de casa. Não é porque ele é o diabo, ou porque ele é algo negativo, mas é porque a carga energética, o axé, o poder que foi embutido naquele assentamento, não vai conseguir ficar dentro de casa. Ele precisa de expansão Hum, fora de casa, tá? perfeito. Não, lógico, dentro desse aspecto maravilhoso. É porque às vezes as pessoas trazem para o aspecto negativo mesmo. Não, não Negativo, não, pode não. cultuar dentro de casa, né? Temos aqui mais perguntas, vamos lá.
Uma página que pergunta, Macumbeira Online, ela pergunta assim, Exu Lacu, eu acho que é Lalu, vem nos caminhos de Oxalá, ouvi isso hoje. Obrigada pela oportunidade de receber o conhecimento. Parabéns pela live. Achei. Então, como eu Lalu, falei, ela corrige depois, é Exu Lalu. Lalu, assim, Exu Lalu, no candomblé, na tradição do candomblé, que a gente deve respeitar, certo? Embora eu não seja candomblecista, eu combato muito o desrespeito que as pessoas têm com o candomblé, né? Então, assim, dentro da tradição do candomblé, Exu Lalu é um Exu que ele está associado a Oxalá ou a Xangô, em algumas famílias. Tá? Então, assim, as famílias que eu já tive contato de candomblé, eles sempre associam Exu Lalu ou a Oxalá ou a Xangô. Tá? Devemos respeitar isso. Mas no culto tradicional urubá, Lalu é um título de Exu, um dos mais famosos, que quer dizer Olailu, né? A riqueza da cidade, o famoso. É o título de Xangô também em algumas famílias, tá? Mas Lalu é o título é um dos títulos mais conhecidos de Exu na Nigéria. Então, quando você fala Lalu, você está se referindo a Exu, o famoso, a riqueza da cidade, a joia da cidade, como meu pai gostava de chamar, tá? Então, assim, Lalu, ele é um título do orixá Exu. Ele não está associado a nenhum orixá. Ele é um título de Lalu, de Exu, como Elegbara, tá? Aí, no candomblé, eles associaram Lalu tanto a Oxalá quanto a Xangô, né? Dentro do que eu conheço. Pode ser que associem a outro orixá também. Aqui o Vini pergunta, Babá. Poderia esclarecer sobre Exu não ser Seguidi? Então, esse é um assunto importante também, né? Esse aí é um dos capítulos. Então, é um dos capítulos do meu livro aí que logo tá aí também para vocês, Tem né? um curso, né, Babá, que o senhor administra, que o senhor ministra sobre Exu? Oi? Tem um curso, o curso que o senhor ministra Tem, sobre tem. Exu? Eu tenho um curso sobre o Orixá Exu, eu falo também um pouquinho. Então, assim, Shigidi, tá? E eu falo isso porque eu sempre falo que é minha obrigação falar sobre essa situação no meu livro, porque lá atrás, um dos que começou um pouco com essa confusão foi o meu sacerdote, o sacerdote que me iniciou. Tanto que o primeiro livro que as pessoas ouviram falar de Exu Shigidi foi dele, tá? E assim, Shigidi não é Exu, tá? Shigidi não é Exu. E olha que eu já estudei com várias famílias de Exu na Nigéria. Nenhuma delas se referem a Exu Shigidi. Não existe Exu Shigidi na Nigéria. Tá? Existe Babá Shigidi, que é uma divindade de lei e fé. Existe Shigidi, que são magias feitas por babalaôs. Tá? Diferente do que... Aí existem diversas funções de Shigidi, positivas, negativas, mas Shigidi não tem nada a ver com Exu, na verdade. Tá? Não, É só não tem nada a ver magia, com né, Exu. Babá, para poder que acabaram associando a Exu, né? E acabaram sendo com Exu, mas ela não tem. Tanto que sacerdotes de Exu mesmo, tradicionais, que são de famílias de Exu, eles nem mexem com Shigidi. Shigidi é uma particularidade de Babalaú, de sacerdotes de Orumilaifá. O Rafael pergunta que seria o caso de Elebara. Rafael, a gente acho que foi falando e aí não pegamos essa sua mensagem, mas se você puder mandar uma mensagem explicando, viu? Ou se já esclareceu, que ele pergunta, seria o caso de Lebara? Acho que foi Acho na que hora ele que você foi, estava foi a falando pessoa de que perguntou quando nós pergunta, estávamos né? falando de Exu feminino, né? Isso. Mas se É. tiver esclarecido aí, viu, Rafael, você sinaliza a gente. Rarita, eu acho, pergunta assim, Babá, sua bênção. Qual foi o ensinamento de Exu que mais te marcou em toda a sua trajetória com ele? Eita. Esse é forte, sabe por que é forte? Eu sempre falo assim, o que Exu me ensinou? Como eu falei, Exu já me ensinou tanta coisa, né? E me ensina ainda 24 horas. Mas acho que o maior ensinamento que Exu me deu foi a nunca esperar nada de ninguém. Exu me ensinou assim, faça o que você tiver que fazer, mas não espere, não crie expectativas. Faça a tua parte. Com as pessoas, com o ser humano, com o mundo. Porque se você fizer a sua parte sem esperar algo em troca, você nunca vai se decepcionar. Esse foi o maior ensinamento que o meu pai me passou, foi esse. Faça o que você tiver que fazer, mas nunca espere nada em troca.
Porque o que você não espera, você não tem, você não se decepciona. Uma terapia aí, viu? Uma terapia de vida, né? Não criamos expectativas, não sofremos ansiedade. Muito bom, muito bom. Aqui tem alguns comentários. O pessoal falando Exu é caminho, oi para Exu, axé. Aqui vem a mensagem, outra mensagem do Rafael. As pessoas têm uma visão funcional da religião, o que interessa, eles fazem, realmente, né? Que a gente estava comentando. Aí vem outra pergunta da Jéssica Babá. Qual a sua visão sobre Exu ser inimigo dos orixás? A palavra é né? Exu, Otá, orixá. Isso aí também já, isso é também é algo que já deu bastante o que falar no Brasil, né? Essa tradução de Otá. E tem pessoas que dizem que Otá não é inimigo, é pedra, outros dizem que Otá não é. Assim, já veio vários, sabe? Até eu tô bolando um artigo, eu tô escrevendo um artigo sobre esse assunto no livro. Mas assim, o que a gente interpreta nesse quesito Otá é assim. Por Exu ter a função de fiscal, Exu não pode ser amigo de ninguém. Porque o que é o amigo? O amigo é aquela pessoa que passa a mão em cima, que quebra o galho para você, né? Então, amigo é isso. Então, quando você fala assim, Exu Otá Orixá, a gente tenta interpretar como assim. Exu ele não é amigo de ninguém. Exu ele é Olopá Eledumare. Ele é o fiscal de Eledumare. Se você fizer o certo, você vai ter. Se você fizer o errado, você vai ter. Certo? Então, essa visão que a gente tem de Otá é isso. Mas é um pouco mais profundo ainda, que eu vou deixar para vocês quando tiverem acesso ao meu livro. Aguardem. Compre o livro do Babá. Aqui tem o Aoi Exu também, que está trazendo esse esclarecimento aqui, escreveu, né? Que na verdade Exu não é inimigo dos orixás, isso foi uma má interpretação, axé. O Aoi Exu elogiando, Babá Eric, grande pessoa. Tem a pergunta aqui da Leilane, ela pergunta como podemos cultuar Exu em nossa casa? Assim, a gente pode cultuar Exu com coisas básicas, simples, né? Mas nada impede que a gente... Esse orixá que a gente está falando para as pessoas que estão chegando. Isso, orixá e Exu, né? Exu e Pombogira a gente abre um dia uma outra live. Vamos falar sobre orixá e Exu. Assim, mas é indispensável, não é indispensável que a pessoa tenha, assim, busque um conhecimento, às vezes, com sacerdotes, né? Até porque hoje em dia, infelizmente, na internet, a gente vê muita coisa, assim, gente mandando fazer farofa disso, gente mandando fazer padê daquilo, gente mandando fazer banho disso. Então, é importante que as pessoas, assim, que não tenham um conhecimento mais profundo, o primeiro passo é que elas busquem alguém que elas possam ter confiança e idoneidade para poder ensinar elas, tá? Mas elas podem começar com o tom de Exu, às vezes despejando um pouco de bebida na rua, oferecendo ao orixá Exu, Exu Odara, às vezes um pouco de dendê, né? Às vezes jogando cana de açúcar na rua, pedindo para Exu que traga doçura, prosperidade, né? Porque Exu ele pode ser cultuado na porta da nossa casa, Exu ele pode ser cultuado na Icoritá, na encruzilhada, Exu ele pode ser cultuado nos mercados, né? Então, assim, acho que coisas básicas é isso, a bebida, o dendê, às vezes um acará, né? Às vezes a pessoa sabe fazer um acará, faz um acará, o acará que a gente chama de acarajé no Brasil, né? Pô, passa no corpo, reza, joga na rua, oferece a Exu que abra caminhos, que traga prosperidade, né? Perfeito. Gente, gratidão pelas perguntas. Eu acho que a gente já está num tempo de fechar, né, Babá, essas perguntas ao público. Quem sabe fazer a parte 2 dessa live. Vamos fechar com uma pergunta aqui do Vini. Poderia falar sobre a expressão Ogirioko? O Kirioku é um título de Exu, né? Que fala de Exu, às vezes, ser assim, uma parede de proteção. O Kirioku, né? Se refere à parede mesmo, à proteção, a proteger, né? Então, é o Riki de Exu, faz parte das louvações de Exu, em referência a Exu ser uma proteção na nossa vida. Exu Lalu, o Kirioku, Betal Axé. É importante o Babá
falar sobre essa questão da diferença sobre o culto de Exu como orixá, né? E as suas particularidades outras, né? Que vem no culto de Pombogira, né? E Exu como entidades, porque existem semelhanças sim, mas, gente, é diferente, né? Muito. Começando pelo idioma, né? Yorubá, tem as rezas, aduras, badurais, né? Tem todos os ritos, os opósitos que, né, são necessários para trazer, né, uma coisa muito básica, a pimenta da costa que se mastiga e se utiliza o gin para limpar a boca, né? Enfim, são uma série de questões ritualísticas que existem uma diferença, né? Então, quem sabe tema para uma próxima live também, né? Como Não, o Baba falou. eu sempre digo assim, o culto de Exu, orixá, ele é lindo. E o culto de Exu Pombogira também é lindo. Separado, Totalmente. não tem por que misturar. E profundo, né, Babá? Os Tem dois suas são cultos lindos. particularidades, né? Sim, não tem por que misturar. Cultua cada um da sua forma, sem misturas. Outro ponto, né, antes da gente ir para o encerramento, é realmente busquem orientação espiritual de pessoas confiáveis, né? No início eu comentei algo sobre intuição. Gente, nem tudo é intuição. Ainda mais quando a pessoa ou não tem um conhecimento ou está iniciando, né? Minha opinião, assim, humilde. Buscar conhecimento é importante, mas quando você está inseguro daquilo, né? Tirando a exceção das coisas básicas que o Babá falou, que é jogar uma cachaça na rua, uma bebida, uma cana de açúcar, são coisas básicas, simples, que ajudam bastante. Mas coisas que são um pouco mais, vamos dizer assim, com mais quantidade de elementos, ou se as pessoas ensinam ser assim ou ser assada, não só com oferenda, mas com banho. Gente, nem toda folha serve para todo mundo, né? Nem toda folha serve para o ori de cada uma é uma ori, uma energia. A sua ancestralidade tem suas questões específicas com cada um. Então é importante, como o Babá falou, buscar orientação de quem você tenha uma confiança espiritual, para que você não venha trazer o agel negativo para a sua vida, pelo amor de Deus, né? Aí você está procurando a solução do problema e você traz outro problema ainda para a tua vida. Nossa, imagina que coisa. Babá, qual conselho ou mensagem que o senhor queira trazer para as pessoas que estão assistindo, seja sobre Exu, seja sobre espiritualidade, né? A sua palavra. Assim, eu acho que hoje a gente vive em tempos difíceis quando se trata de religiões africanas, afro-brasileiras, umbandistas, quimbandistas, seja como for. Hoje, o que manda é o dinheiro, tá? E as pessoas estão fazendo tudo por dinheiro. Então, acho que o primeiro conselho que eu dou às pessoas é assim: vejam tudo, mas não caiam em tudo. Hoje em dia o TikTok, o Instagram, né, é uma porta aberta para muita coisa. Então eu digo o conselho que eu dou às pessoas é assim: vão devagar, procurem idoneidade, procurem caráter, procurem respeito, tá? Eu acho que esse é o primeiro conselho que eu dou ao povo de axé de modo geral, né? Não se iludam com as ilusões da internet. Não se iludam com as ilusões da internet. E o segundo conselho que eu dou, vão atrás de Exu. Vão buscar. Se você não conhece Exu ainda, vá buscar. Converse com o seu sacerdote. Se o seu sacerdote não conhece, fale para ele para ir buscar Exu. Porque vocês vão ver a vida de vocês mudarem com Exu na vida de vocês. Tá? Então, hoje são os dois conselhos que eu dou de coração. Fiquei muito feliz por essa live. Está sendo um prazer poder conhecer você. Quero fazer outras também, porque gostei muito de você, tá? E para as pessoas que nos escutaram, que conversaram com a gente, recebam esses dois conselhos de coração. Primeiro, não se iludam com as ilusões da internet. Busquem casas sérias, pessoas que têm tradição, pessoas que têm idoneidade, né? E segundo, busquem conhecer mais sobre Exu. Porque Exu é maravilhoso. Senhor de todas as possibilidades. O Senhor do impossível.
Axé, o Exu é Odara, né? Axé. Gratidão, né? Eu que Profunda. agradeço. Gente, no início da live eu tive um problema com iniciar a live no meu canal. E o Baba gentilmente, né, disponibilizou o canal dele para essa live estar acontecendo. Então, acho que nada é por acaso. Gratidão por essa oportunidade de conhecimentos, né? Vou ficar muito feliz da gente trabalhar em outras lives aí nos próximos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco rapidamente, novamente, sobre o site que o senhor fez sobre o Exu e os cursos que o senhor administra, né? Que o senhor ministra aí, para a gente saber, para a galera Então, saber o livro, mas poderia contar rapidamente aí para a gente. eu tenho esse site, né, o exuodara.com.br, que eu estou tentando ali, tudo que eu posso, eu boto de Exu, eu quero colocar ali, porque eu quero que ele seja uma referência para as pessoas, sabe? Aí eu quero conhecer sobre o Orixá Exu, tá ali. Então, não é só da minha família, mas de diversas famílias africanas, vídeos afro-brasileiros também, artigos, tudo que eu puder escrever sobre o Orixá Exu, eu estou jogando lá, para poder centralizar esse conhecimento de Exu, né? E cursos, eu ministro cursos em várias áreas, né? Tanto de Exu de Xaibilé, quanto de Umbanda, de Quimbanda, de Rudu, de Oviranipen. Agora, em outubro, vai vir uma nova turma do meu curso de Exu Módulo 1, que é aquele básico, aquele introdutório sobre o Orixá Exu, né? Quem é o Orixá Exu, seus nomes, seus títulos, as oferendas que podem ser feitas. Eu ensino alguns oriki, ensino alguns iurê, orim, cantigas, né? Então, é um curso que ele é o básico. Assim, quem quer conhecer Exu, eu digo, se puder, faça esse curso que vai aprender muito. Aprender a fazer um ossé para Exu, né, realizar um culto semanal a Exu, trazer o axé de Exu para a sua vida. Tá? Dentre outros cursos que eu vou ministrando também, Então, vou o divulgando. Babá há 20 anos, né, Babá? No conhecimento, na busca do conhecimento com o Orixá Exu e com a espiritualidade. Então, é uma Sim, pessoa que sim. tem um conhecimento para passar, gente. Então, vale a pena. Pode continuar, Babá. Não é isso, acho que é isso, né? E o livro? Então, esse livro era para ter saído faz horas, sabe? Mas eu sou um pouco enrolado e mais as coisas do dia a dia, aí eu começo outra Muita situação. tarefa, muita coisa para Mas tem fazer. bastante livro, sabe? Já tem 3 livros meus que tá na metade já, tá? Mas o de Exu é o primeiro. Se Exu assim abençoar, que ele abençoe, eu quero lançar o de Exu em dezembro, para a campanha Exu Not Aceita, Exu não é o diabo. Vamos. Gratidão, gratidão a todos que assistiram essa live, todos que comentaram, trouxeram suas perguntas. Gratidão a do pé, Laro Yeshu, Epa Orixá Exu, a do pé Babá, e a gente se vê nas próximas, viu? Esse é o Gratidão. babá, esse é o cotopé. Mas vamos ver quem eu vou apertar para poder gravar. Veja aí, eu acredito que é alguma coisa que aperta como compartilhar, né? É agora no finalzinho que aparece. Mas o importante a gente já fez, né? Se eu trouxe esse conhecimento para todos que estiveram aqui presentes. A gente se fala já já no WhatsApp. A do pé, viu, Babá? Axé, Cotopé. o Aí,